Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à Academia do Licor. Hoje estou aqui para falar com vocês sobre algumas possibilidades diagnósticas envolvendo o exame do líquido cefalorraquiano para diagnóstico diferencial nas demências, sendo a principal a doença de Alzheimer. Além dos detalhes técnicos das possibilidades, eu gostaria de deixar aqui como mensagem uma maneira disruptiva de pensamento em relação a esse diagnóstico. Hoje, nós não temos nenhum marcador laboratorial, genético, enzimático, ou que nós quantificamos e identificamos no laboratório, que com tranquilidade, sensibilidade e especificidade, num parecer único, define o quadro da doença. Por não termos isso, neste momento convido a todos, de uma maneira disruptiva e de inovação, a pensar de uma maneira diferente. Como? Mostrarei no slide a seguir. Lembremos que a demência, sendo a principal a doença de Alzheimer, até então, no último levantamento da Associação Brasileira de Alzheimer, em 2016, nós tínhamos no Brasil 1.200.000 casos. Hoje, devemos estar perto de 1.600.000, 1.700.000. Entretanto, o número de novos pacientes por ano gira na faixa de 100.000 casos, sendo estes com diagnóstico subnotificado, subestabelecido e não temos uma fidelidade em relação a isso. Outro ponto importante que até então, em 2016, o SUS gastava em torno de 700 milhões por ano no tratamento. Com certeza, esse valor também, atualizado para os dias de hoje, já supera 1 bilhão. Também lembremos que o orçamento do Ministério da Saúde, previsto para 2020, gira em torno de 220 bilhões de reais. Ou seja, o tratamento para a doença de Alzheimer, que é a principal demência na nossa população hoje, gira em torno de 3 a 4% do orçamento da União Federal. Contudo, no mundo, nós temos um número bastante expressivo, na ordem de 900 bilhões de dólares. Diversos centros de pesquisa, diversos centros diagnósticos buscam incessantemente modelos para, cada vez mais, diagnosticar precocemente a doença que nos dias atuais não tem cura. Hoje a busca principal é quanto mais cedo conseguirmos detectar, mais cedo há as intervenções necessárias para que a doença atrase a sua entrada em quadros mais graves. Aonde que entra o líquor nisso? O líquor é uma ferramenta paraclínica, importante, que a cada ano que passa pode ser utilizada como uma ferramenta complementar. A expectativa de casos no Brasil até 2062, nós temos 11 milhões de casos previstos. Portanto, a nossa população que estará acometida com esta patologia será significativa em 2062. Por isso, como já falei no primeiro slide, eu convido a todos a pensar de uma maneira diferente o modelo de diagnóstico, de apoio diagnóstico, que hoje é realizado nos serviços de medicina diagnóstica e nos serviços hospitalares. Por isso, nós precisamos de uma inovação na postura diagnóstica. De que maneira? Na busca da doença de Alzheimer,
que é a principal doença demencial hoje da população, nós temos a avaliação clínica, o apoio de alguns exames de imagem, o apoio de alguns exames de métodos gráficos e o apoio laboratorial na parte do líquido cefalorraquiano, alguns exames de sangue e alguns exames genéticos. Quando nós começamos a pensar no todo para o apoio diagnóstico de um paciente que tenha suspeita da doença de Alzheimer, nós começamos a visualizar possibilidades de incremento na receita do nosso serviço. Quando eu digo, você que tem um laboratório, você que tem um centro diagnóstico, seja de análises clínicas, seja de métodos gráficos, seja de imagem, pode estar agregando valor com esse pensamento. De que maneira? Quando nós trabalhamos na investigação do diagnóstico diferencial para a doença de Alzheimer, nós temos que lembrar que vários fundos podem estar levando a doença. Quando eu digo fundos, é de que maneira? O gatilho. Nós podemos ter demências nutricionais, a partir de déficits nutricionais, metabólicos, hormonais, inflamatórios, por infecções, por uso de drogas, lícitas e ilícitas. Enfim, a necessidade de uma anamnese apurada dentro dos protocolos atuais, somados a todos os critérios paraclínicos disponíveis nos dias de hoje, nós podemos levar o nosso serviço, ou você como profissional que atua em alguma dessas linhas, a ser uma referência na sua cidade, no seu estado, no seu país e, quem sabe, no mundo. Qual o modelo de raciocínio que eu convido hoje vocês nesse pensamento? Lembremos da necessidade naquele momento em que o paciente busca ou os familiares buscam o médico inicialmente. Pode ser um geriatra, um neurologista, para entender o que pode estar acontecendo por conta de alguns sintomas. Nesse momento, há uma necessidade, além da avaliação clínica, da solicitação de exames complementares. E esses exames, se nós pensarmos de uma maneira disruptiva, e se agregarmos valor dentro do laboratório e começarmos a atuar de uma maneira trabalhando como se estivéssemos com um big data de informações, nós podemos ser o mais assertivos possíveis em relação ao apoio diagnóstico. Lembremos que na fase 1, que é a busca da suspeita como diagnóstico diferencial, nós temos a prescrição de alguns exames de imagem e a prescrição de alguns exames de sangue. Alguns colegas vêm me perguntando para mim, professor, há como nos exemplificar em relação a valores? Claro, nesse modelo, trabalhei também com essa linha de raciocínio. Em média no mercado, quando trabalhamos com a tabela AMB ou CBHPM somada num ticket médio de pacientes particulares, em média, na minha experiência, nós temos um valor de R$ 345 para esse paciente. Quando nós entramos numa segunda fase de pensamento de apoio diagnóstico, nós quebramos o ciclo que acontece no Brasil em 99,9% dos pacientes. De que maneira? Quando nós trabalhamos um protocolo de investigação para
diagnóstico diferencial de demências, nós temos todas as fases e todos os exames dentro desse processo. Nós já podemos agregar no ticket, nós podemos auxiliar tudo em um só lugar. No clínico fase 2, nós temos a solicitação do eletroencefalograma, de mais alguns exames de sangue, alguns exames de genética, buscando marcadores que possam estar levando ao gatilho, desencadeando a doença. A busca da solicitação da ressonância magnética, que hoje vem sendo muito utilizada na avaliação da atrofia cerebral, além do que diagnóstico diferencial de outras patologias que podem levar à demência, principalmente vasculares. O líquor com os biomarcadores, e aqui eu digo a tríade, beta-amiloide 42, tal e fosfotal, quando dosadas no líquor, de uma maneira, obviamente, dentro dos protocolos internacionais, pode estar contribuindo uma soma de apoio, de informações para o fechamento desse diagnóstico. E, em outro vídeo, já passei para vocês que esses biomarcadores começam a ter alterações quando esse paciente tem um gatilho genético para a doença ou algum gatilho que ainda não sabemos, mas que, por algum motivo, começa a ter a deposição de algumas regiões dessas proteínas, formando as placas amiloides, nós temos o início da sintomatologia até a sintomatologia clássica em relação à doença de Alzheimer, que leva anos para se estabelecer. Além do mais, nós temos a complementação com o PET-CT, que hoje vem sendo utilizado o radiofármaco marcado, o FGD, para esse apoio. Com isso, o nosso ticket, que era de R$ 345, pulverizado em várias clínicas, começa a ficar robusto, subindo em média para 3.440. E numa fase onde você já trabalha isso, você já divulgou isso para a classe médica, você é uma referência na sua cidade, no seu estado, na parte científica, na parte de apoio diagnóstico, com uma medicina baseada em evidência, você consegue criar o conceito One Stop Shop, que é tudo em um lugar só. Por quê? Porque nós precisamos, para o líquor, fazer a coleta. Em alguns serviços de imagem, já temos o anestesista à disposição. Ele pode fazer essa coleta do líquor. Nós temos o radiologista, nós temos os profissionais de laboratório, o biomédico, o bioquímico, o biólogo, para fazer a interpretação, para fazer a análise, criando um laudo integrado, único, exclusivo e disruptivo. Com isso, vocês podem observar que esse ticket pode chegar em média até R$ 3.785. Nós partimos de um exame, até então, fracionado, de diagnóstico diferencial pulverizado em várias especialidades, em várias clínicas, em vários laboratórios, em várias empresas de medicina diagnóstica, de R$ 345 para um ticket de R$ 3.785. Uma disrupção, usando o conceito One Stop Shop, de 1.097% de incremento de receita. Esse momento é que eu, mais uma vez, os convido a pensar nas possibilidades do uso do líquor, somado a outras ferramentas paraclínicas, para o diagnóstico de demências, tanto diferencial como supositivo para a doença de Alzheimer. Nesse momento, estou trabalhando num algoritmo onde poderemos, num futuro breve, criar um score de risco para a demência, de baixo até alto, onde nós usamos várias ferramentas com algoritmo, com Big Data, com Deep Learning, trabalhando
com várias frentes, matemática, biológica, laboratorial, para chegarmos no entendimento da pontuação para uma predisposição demencial, de uma doença, de um quadro demencial, com o uso desses biomarcadores. Lembremos que a proteína beta-amiloide 42 tem um valor de referência nacional e internacional de 540. Tem que ser superior a isso. Vários trabalhos científicos mensalmente são publicados em relação a essas referências e as técnicas utilizadas. Lembro também, pré-analítico para a dosagem dessas proteínas é crítico. Elas são termolábeis, termoestáveis. Qualquer alteração, congelar, descongelar, muda, degrada totalmente essas proteínas. Temos que ficar atentos. E você, que é clínico, que é médico prescritor, tem que ter esse entendimento, porque se a técnica não é bem validada, você pode estar diante de um resultado falso. A proteína tal, com valor de referência inferior a 450, a fosfotal, com valor de referência inferior a 61. Lembremos que os biomarcadores têm uma valoração para apoio diagnóstico da doença de Alzheimer e de diagnóstico diferencial para outras demências e patologias neurológicas. Um exemplo que eu dou aqui é a neurosífilis. A neurosífilis ela pode levar tanto a uma confusão demencial como uma confusão de desmelinização, levando a um quadro bastante confuso se não utilizarmos o líquor para um Alzheimer subdiagnosticado e diagnosticado erroneamente, ou até mesmo uma esclerose múltipla diagnosticada erroneamente. O líquor é fundamental como uma ferramenta para a clínica. Na doença de Alzheimer, qual é o comportamento que nós esperamos para essas proteínas, que nós chamamos de biomarcadores? Apresentam valores aumentados para tal e fosfotal e reduzidos para beta-amiloide 42 a partir de diversos estudos utilizando os pacientes controle. Essa ferramenta, a cada dia que passa, somado agora a um novo modelo, utilizando uma matemática bastante avançada, nós conseguiremos muito em breve termos uma pontuação de predisposição a quadros demenciais utilizando biomarcadores. E, obviamente, como falei no slide anterior, nós temos as possibilidades em conjunto com vários profissionais, incluindo o radiologista, de uma maneira muito profissional e competente, agregar valor tanto no serviço laboratorial, tanto no serviço de imagem para o radiologista, como de uma maneira inovadora e disruptiva, trabalhar um laudo integrado e, fundamentalmente, tratar o paciente com o máximo respeito em relação a essa situação, fazendo com que ele resolva todos os seus exames com protocolos científicos nacionais e internacionais validados em um só lugar. Hoje, a grande maioria, posso dizer, afirmar que 99,999% dos pacientes do Brasil buscam, depois das prescrições de exames, dentro das várias especialidades e tipos de exames que comentei no slide anterior, de uma maneira pulverizada, fracionada, buscam vários lugares para essa realização, perdendo tempo, muitas vezes, também dependendo da clínica, do laboratório que ele vai buscar, não tem o conhecimento da
importância e da seriedade com que deve ser tratado esse exame, faz com que o diagnóstico fique errôneo, subdiagnosticado, subdefinido e o paciente fica, infelizmente, perdendo tempo com toda essa confusão que é gerada por não ter um centro de referência na sua cidade, no seu estado. Por isso eu convido a todos, mais uma vez, a pensar de uma maneira disruptiva com esse pequeno resumo que estou passando para vocês em relação à utilização de protocolos avançados de laudo integrado, multidisciplinar, para quadros de diagnóstico diferencial de demências e da doença de Alzheimer. Quero mais uma vez agradecer a audiência espetacular que nós estamos tendo. Agradecer as mensagens de vários colegas que nos estão encaminhando, com dúvidas, desde as mais simples até as mais complexas, desde básicas de técnica em relação a como trabalhar no laboratório um simples exame de glicorraquia, até a implantação de serviços para estudos complexos do líquor, envolvendo multiprofissionais, como no exemplo que eu passei agora nesta aula para vocês. Não esqueçam de curtir o nosso canal no YouTube, assinar também e curtir nossas publicações no Instagram e Facebook. Se possível, compartilhar com os colegas, porque a ideia deste canal é cada vez mais levar as possibilidades do exame do líquor para um pensamento, para uma discussão onde ele merece. Infelizmente, no Brasil, nós não trabalhamos o líquor de uma maneira profissional. E mais uma vez aqui eu reforço, vocês viram o ticket em relação ao potencial mercadológico para você que é empreendedor, para você que é profissional, que é o dono da empresa, e para você que é profissional que quer entrar no mercado ou quer se aprimorar nesta especialidade, como você pode ser referência na sua região. Viram a diferença de um ticket aumentando 1.097% simplesmente por pensar diferente, de uma maneira disruptiva, inovadora e com certeza muito assertiva para contribuir com a sua sociedade, a sua comunidade, aos seus pacientes corretamente, utilizando as ferramentas mais modernas que nós temos atualmente. Muito obrigado e até a próxima!